Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luane e hoje nós teremos aula de História. E para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou contar para vocês que esse mês de maio ele é muito importante para a nossa cidade de Silva Jardim. Vamos lá. Você sabe me dizer por que esse mês de maio é muitíssimo importante para o nosso município? Então, nesse mês de maio, nós comemoramos o aniversário de Silva Jardim. Sim, já é essa semana, dia 8 de maio, neste sábado, nós comemoramos o aniversário da nossa cidade. E essa data, ela é muito especial, né? Mais um ano do município de Silva Jardim. E hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre Silva Jardim. Vamos conhecer a história da cidade de Silva Jardim lá desde o seu início. Antes de receber o nome de Silva Jardim, a cidade chamava-se Capivari. Você já ouviu falar sobre isso? Silva Jardim nem sempre teve esse nome. Antes de ser chamada de Silva Jardim, o seu nome era Capivari. A sua fundação se deu em 1801, onde o casal Dona Maria Rodrigues, que era a viúva de Manoel da Silveira Azevedo, havia construído uma capela em devoção a Santa Ana. O povo pediu que a viúva lhes desse a capela que ficava em seu entorno para a criação da paróquia de Nossa Senhora da Lapa de Capivari. E assim ela fez. Doou a capela e seu entorno, ou seja, o redor daquela capela, para a população. Quando ela doou essa capela e aquele espaço em torno da capela para a população, ali a população começou a construir as suas casas, né? Eles começaram a morar ali. E aquele espaço acabou se tornando um vilarejo, porque tinha algumas casas, algumas pessoas habitavam nesse lugar. Só que esse vilarejo começou a crescer e ele se transformou em uma vila. Por que em uma vila? Porque aonde era um vilarejo pequenininho, começou a ter mais habitantes, a terem mais casas, e assim aquele espaço virou uma vila. E conforme a população foi crescendo e se transformando numa vila, olha o que aconteceu. Foi criado o decreto de 1841. E nesse decreto de 1841, se separou definitivamente do município de Cabo Frio, ou seja, Capivari não seria mais ligada a Cabo Frio, ficou totalmente separada. Só que, para que esse desmembramento ocorresse de verdade, de fato, teve uma condição. A condição era de que alguns fazendeiros locais se responsabilizassem e construíssem uma câmara que executa as mesmas funções atuais de uma prefeitura. A câmara, no caso, né, iria exercer todas as funções que uma prefeitura tem hoje, ou seja, essa câmara foi exigida para que eles pudessem governar direito a cidade de Capivari, né, para que a cidade tivesse uma organização. E, além dessa Câmara, eles também exigiram que fosse criada uma cadeia para a nova vila. O major Joaquim Fernandes Lopes Ramos, o alferes Luz Gomes da Silva Leite e alguns membros da família Pinto Coelho executaram as construções entre os anos de 1841 até o ano de 1843, ou seja, levaram 2 anos para que eles conseguissem construir, né, a Câmara e também a cadeia que foi exigida. Somente a partir do ano de 1843 que Capivari teve o seu nome modificado para Silva Jardim. Lembram que eu falei no início da aula que Silva Jardim nem sempre recebeu esse nome, nem sempre foi chamado de Silva Jardim? Então, depois que Capivari teve, né, essas transformações, que sofreu essas modificações, aí sim recebeu o nome de Silva Jardim, e esse nome permanece até os dias de hoje. Mas você deve estar se perguntando aí, por que Silva Jardim recebeu esse nome? Vamos lá. Silva Jardim teve muitas pessoas também ilustres, muitas pessoas importantes saíram da cidade de Silva Jardim. Dentre essas pessoas importantes, nós temos o poeta Casimiro de Abreu, que se tornou muito famoso e levou o nome, né, de Silva Jardim para os lugares onde ele ia. Tinha também a atriz Zezé Macedo e o artilheiro Jorge Pinto Mendonça, além de outras pessoas também que se tornaram ilustres
e levaram o nome de Silva Jardim por todo o Brasil. Além dessas 3 pessoas que eu citei aqui para vocês, também teve o Antônio da Silva Jardim. Então, Antônio da Silva Jardim nasceu no município de Capivari, né? Antigamente era Capivari e hoje é Silva Jardim, que fica aqui no Rio de Janeiro. E ele nasceu no dia 18 de agosto de 1860. Ele era filho de Gabriel Jardim, que era professor primário, e Felismina Leopoldina de Mendonça. Esse era o nome dos seus pais. Aos 5 anos, ele aprendeu a ler em casa, na escola do seu pai. O pai dele era professor primário, né? Tinha uma escolinha em casa, e Antônio da Silva Jardim aprendeu a ler aos 5 anos de idade, né? Nessa escolinha que havia na casa dele. E já aos 6 anos, ele escrevia e passava horas estudando. Tá vendo? Desde muito tempo atrás, que é muito importante que a gente estude. Até Antônio da Silva Jardim também era um homem, um rapaz, né, na época, uma criança muito estudiosa. Em 1871, ele completou os estudos primários na escola pública da Vila de Capivari. Isso, lá aí em Silva Jardim. E com 13 anos, ele mudou-se para Niterói e estudou no Colégio Silva Ponte, no Rio de Janeiro. E desde então ele não parou de estudar, continuou estudando, fez faculdade e se tornou uma pessoa muito estudiosa, muito conhecida e importante. Só que, no dia 2 de outubro de 1890, Antônio da Silva Jardim foi para a Europa. Ele foi em companhia da família e dos amigos Carneiro de Mendonça e Américo de Campos. Estando em Pompeia, lá na Itália, ele quis o quê? Ele quis ver o Vesúvio, que há 13 anos não se verificava qualquer erupção. Vesúvio era o nome de um vulcão lá na Itália. Acompanhados de Carneiro de Mendonça, eles arranjam, né, um guia e vão até a cratera do vulcão. Eles se aproximam da borda e no exato momento que o solo treme, Antônio da Silva Jardim é tragado pelo vulcão. E aí, ele faleceu lá em Pompeia, na Itália, no dia 1º de julho de 1891. Sim, Antônio da Silva Jardim faleceu quando ele foi para Pompeia, lá na Itália, para ver o vulcão. Ele entrou em erupção e foi o quê? Tragado por aquele vulcão. E ele não resistiu, né? Obviamente, naquele mesmo momento, ele faleceu. Como Antônio da Silva Jardim é nascido, né, em Capivari, era um homem importante, levou o nome da cidade, né, para os lugares ao qual ele foi, ao qual ele visitava e esteve durante a sua vida. Em homenagem a ele, o município deixou de se chamar Capivari e recebeu o nome de Silva Jardim. Então, agora você já sabe, né? O mês de maio, ele é muito importante, porque nesse mês nós comemoramos o aniversário da cidade e hoje você também já sabe que a cidade de Silva Jardim recebeu esse nome em homenagem a um morador da cidade que foi muito importante, que é o Antônio da Silva Jardim. E essa foi a nossa aula de hoje. Vamos continuar estudando em casa para a gente aprender bastante. Assistam todas as videoaulas, todos os dias, para que vocês possam aprender, né? E estar se desenvolvendo cada dia mais e mais. Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau para todos vocês.